Que a santa paz de Deus, o amor do nosso Mestre Jesus, esteja aí na sua vida, na sua casa, no seu mundo, aí aonde você se encontra. Amados e queridos irmãos, amadas e queridas irmãs, em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graça a Ele, a Deus, nosso Pai, sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas, por mais um dia nesta vida, por mais uma oportunidade de ainda estarmos neste corpo físico, neste planeta Terra. Neste momento nós vamos gravar mais uma semente de luz. Nós estamos fazendo o estudo do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa mensagem, esse texto, a referência é Evangelho de Jesus, segundo João Evangelista, capítulo 3. Havia um homem, professor da lei, por nome de Nicodemos. Ele foi ter com Jesus durante a noite e fez a seguinte pergunta: Mestre, nós sabemos que ninguém faz o que tu fazes se não for enviado de Deus. Diga-me, o que nós precisamos fazer para entrar no reino do céu? Percebe, queridos? Nicodemos era professor da lei, era sacerdote da cúpula do Sinédrio. Ele estava representando a igreja, a religião. Veja que ele pergunta, o que nós precisamos fazer para entrar no reino do céu? Foi o primeiro encontro da igreja com Jesus Cristo. Então respondeu Jesus, na verdade vos digo, quem não nascer de novo, não entrará no reino do céu. Necessário é que nasce do corpo e da carne. É necessário nascer de novo. Outra coisa que presta atenção, minha irmã, quando Jesus disse, necessário vos nascer de novo, quer dizer que já nascemos uma vez, e a segunda vez, e ele então disse, nascer do Espírito, da água e do Espírito. Porque Nicodemos já estava nascido, era um homem, era um religioso. Agora faltava nascer de novo. Mas ele era religioso. Ele era da igreja. Então ele faz uma outra pergunta. Senhor, eu não entendi. Quer dizer que eu vou ter que entrar no seio da minha mãe e nascer de novo? Então Jesus responde a ele, Nicodemos, você é príncipe em Israel, não sabe disso? Você sabe por que Jesus perguntou isso para ele? Jesus inquiriu esta frase, meu irmão religioso. Porque nascer de novo da água e do Espírito é a reencarnação. Jesus sabia que a doutrina hebraica, eles acredita e prega a reencarnação, como todas as igrejas, todas as religiões, desde o princípio da humanidade, com outro nome. O nome era transmigração.
mas é a reencarnação. Por isso que ele admirou. Preste atenção. Nascer do Espírito é a reforma íntima. Nós convidamos a vocês, meu irmão religioso, principalmente os chamados evangélico-cristãos, o que se predomina ser um cristão, e nós, no nosso estudo, na nossa pesquisa, para formular esse vídeo, nós ouvimos palestras de espírita, palestras de evangélicos, estudamos o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 3 do Evangelho segundo João. Então nós percebemos que todas as pregações dos religiosos, ele fica o tempo todo tentando denegrir a doutrina dos espíritos, condenando a reencarnação, como que fosse os espíritos que Kardec inventou a reencarnação. Como disse, as religiões, todas as religiões do mundo pregam e acreditam na reencarnação. Só o chamado cristão não crê. Você já parou para pensar? Você já examinou? Você já procurou? Você já pesquisou, meu irmão? Você quer saber por que a reencarnação não está na Bíblia? Porque os religiosos dizem assim: ah, se estivesse na Bíblia, eu seguia, eu pregava, eu acreditava. E se eu disser para você que estava na Bíblia, quem tirou foi a Igreja Católica? Houve a história da Rainha Teodora, nos anos 500 ao ano 540. Você vai saber, você vai ter informação. Agora vamos no Evangelho para ver o que Jesus e os apóstolos pensavam da reencarnação. Jesus cura uma criança de uma enfermidade, de epilepsia. Então, um dos discípulos pergunta a Jesus: Senhor, quem foi que pecou? Foi esta criança que pecou ou foi os pais dele para que ele nascesse com essa enfermidade? Então Jesus disse: nem o pai nem ele pecou. Ele nasceu para a confirmação da palavra de Deus. Para eles pensar dessa maneira, que essa criança, o pai dessa criança viveu outra vida, é porque eles acreditavam na reencarnação. Raciocina. Em outro lugar no Evangelho, Jesus pergunta aos discípulos: que diz o povo que eu sou? Então um deles diz assim: o Senhor diz que o Senhor é um profeta do passado que voltou. Outro diz que o Senhor é Ezequias. Outro diz que o Senhor é Jeremias. Presta atenção. Raciocina. Porque a fé verdadeira é aquela que permanece todo o tempo diante da razão e da verdade. Se eles, o povo de Israel, achava que Jesus era um profeta que tinha regressado à vida, só através da reencarnação. Concorda comigo? Capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus, Jesus eles falando de João, Jesus fala assim: no tempo de João, ele não fala no tempo de Elias, no tempo de João, o reino de Deus era conquistado à força, pela brutalidade, mas agora é pelo esforço. Na verdade, eu digo a vocês, bem-aventurado quem tem olhos de ver e ouvido de ouvir.
Porque para aquele que crê, aquele que quer entender, João Batista é o Elias que retornou à vida. Percebe, irmão religioso, que quando os sacerdotes inquiriram a Jesus contra o sábado, que eles não guardavam o sábado, Jesus questionou que o sábado fora feito por ele, para eles, mas ele e o Pai trabalhavam de dia e de noite. Quando eles questionaram sobre o jejum, que é uma tradição, um dogma da igreja, e que vocês ainda guardam esse dogma, obedecem esse dogma, acham que a purificação é através de jejum, Jesus responde a eles: o que prejudica o homem não é o que come, é o que sai da boca. Porque se vocês conhecessem a lei de Deus, vocês saberiam que eu e o Pai, nós não queremos sacrifício. Deus quer misericórdia. Jejum é sacrifício, é penitência. Deus quer misericórdia, quer coração contristado, arrependido. Você compreende, meu irmão? Você não aceita a reencarnação? Porque a igreja tirou? Você já examinou que a igreja que tirou a reencarnação é a mesma que dividiu Deus em três? O salmista Davi, João Batista, João Evangelista, Jesus, os apóstolos, testifica que Deus é onisciente. Essa igreja que tirou a reencarnação da Bíblia é a mesma que pregou vários séculos que a Terra era quadrada. A Terra continua redonda até hoje, a Terra não ficou quadrada. Essa frase é da LBV, da Religião da Boa Vontade. É uma frase correta. Meu irmão, desperta. A religião está adormecida há mais de 5 anos. Vocês estão parados no tempo. Será que você não percebe que no nosso dia nós já temos a tecnologia do futuro, a internet? Entra na internet, meu irmão. Você vai conhecer, se você não conhece, um homem que esteve entre nós durante 92 anos, Francisco Cândido Xavier. Ele deixou um legado, um rastro de luz, meu irmão, de 525 livros, 10.000 cartas, provas contundentes que a morte não existe, que a vida continua além da vida e que existe outra vida e que nós já vivemos outra vida. Na internet você vai encontrar livros, vai encontrar pesquisa de médico, de estudioso, de cético, que examinaram criança, que testifica que ele viveu em outra vida, que ele tinha um outro nome, ele tinha um outro pai, uma outra mãe. Ele fala o nome da cidade e como ele desencarnou na outra vida. Eles, os pesquisadores, vai atrás e descobrem que é real. Tudo aquilo que aquela criança fala é verdadeira. Nós temos um físico que tem uma plataforma, um canal que chama Afinal. Quem somos nós? Tem centenas de depoimentos de EQM. EQM quer dizer experiência quase morte. Também tem uma outra chamada experiência luminosa. Por que você não entra e examina? Por que você acredita na igreja e não acredita em Jesus, não acredita na palavra verdadeira? Você fica perdendo tempo para denegrir uma verdade.
que está ajudando a humanidade, libertando da escravidão religiosa, e você continua perdendo tempo procurando alguma coisa para denegrir. Seja mais inteligente, meu irmão. Temos hoje internet, temos vários filmes que provam que a vida em outra vida. Nós, do caminho do amor, nós temos uma semente de luz que chama o nosso livro Renascer para uma Vida Melhor. Nós temos um vídeo que chama A Viagem Astral, estudando para fazer uma palestra sobre reencarnação. Eu fui arrebatado no espírito, levado a uma colônia que era um hospital. Tinha centenas de camas e leitos, e as pessoas adormeciam como tivesse pesadelos. E o mentor daquela casa se identificou que aquela casa era um hospital onde os religiosos que dormem com a cabeça, com a lavagem cerebral, que vai dormir, vai morrer, vai dormir e esperar Jesus voltar. Eles estão ali dormindo o sono da indolência. E ele disse para mim, é aqui, essa tese religiosa é suicídio espiritual. Nós temos um filme que nós trabalhamos com ele, O Caminho do Amor, nós usamos um filme. Porque se fala filme espírita, é psicografia, eu não acredito em psicografia. Então nós usamos este livro, que é uma biografia de uma senhora americana. Ela testifica que ela é católica apostólica romana. Portanto, não é espírita. O livro é a biografia dela. Essa nossa irmã, ela tinha memória de vidas passadas. E ela procura reconhecer essa vida. Vai no país, na cidade, e lá ela encontra os filhos, encontra a casa, encontra a família dela. Se você lê o livro, que é um best-seller, que hoje transformou-se num filme, está na internet, A Minha Vida na Outra Vida. No livro ou no filme, ao terminar do filme, tem o site dela, você entra lá, tem o depoimento do sacerdote da igreja. Ele confirma que aquilo era verdade, a história dela. No cartório de registro, onde está registrado o óbito dela, o casamento dela, o nascimento dela, o nascimento do filho dela. É o nome, é o mesmo nome. A testemunha das pessoas que ajudaram ela a procurar a família dela. E você continua batendo na tese de obediência à igreja. Vocês, meus irmãos, evangélico protestante, e vocês vieram da reforma, vocês saíram da igreja, mas a igreja não saíram de vocês. Por que vocês não despertam? Lembra da palavra de Jesus? Leia, meu irmão. Jesus declara, eu sou a única porta. Por que você não acredita nele? Eu sou o único pastor, o pastor das ovelhas. O outro é lobo vestido de ovelha. Eu sou o único caminho. O evangelho é a única verdade. Ninguém vai a Deus senão por mim. Por que você continua, meu irmão? Lembra da advertência do nosso irmão Paulo. Desperta tu que dorme do sono da indolência dentre os mortos. Cristo vai te esclarecer o que você tem que fazer.
Desperta, meu irmão. Paulo dizia isso, não era para os discípulos deles, não. Dizia para os religiosos, que continuava querendo, matando, prendendo em nome de Deus. Você já raciocinou, meu irmão? Se a reencarnação não existir, tudo bem. E se ela existir? Não estará você lutando contra o Deus Criador, contra Jesus? É bom se cuidar. Convido a você, meu irmão, você, minha irmã, que talvez está assistindo pela primeira vez. Nós temos mais de 88 vídeos explicando o Evangelho. Nós não somos religiosos, nós não pregamos uma religião. Nós ensinamos o Evangelho sobre a luz da doutrina espírita. Por quê? Porque a doutrina espírita é a única doutrina que não tem preconceito. Porque a religião mesmo, nunca, na história da humanidade, de Gênesis a Apocalipse, se você ler a Bíblia, você não vai encontrar que em nenhum dia sequer a religião, a igreja conseguiu unificar a humanidade ou dar paz para a humanidade. E não vai conseguir, meu irmão, porque a sua doutrina é dogmática, é preconceituosa. Ela esparrama, ela prega, divulga a intolerância religiosa. A igreja divide em vez de ajuntar, de unir. O Mestre Jesus, ele nos alertou o tempo todo: reino dividido não subsistirá. Será que você não entende? Será que você não percebe isso, meu irmão? Existe igreja mais dividida do que os chamados evangélicos cristãos? Na Apocalipse está a profecia de João, no final do 3º milênio, ele viu todas as igrejas com as portas fechadas, meu irmão. O que o Espírito da Verdade responde para ele: a igreja no final dos tempos, não é do mundo não, no final dos tempos, a igreja que não se agregar ao Evangelho, fecharão as portas. Porque só o Evangelho, meu irmão, é a mensagem de amor. Porque Deus é amor, nada existe fora deste amor. Nos ensinou Jesus, não foi igreja não foi homem. Eu sou Francisco Pedro, sou evangelista desta obra, sou um administrador deste grupo. Convido a você, em cada vídeo temos o nosso contato, entre em contato conosco. Nós queremos conhecer você, vamos unir para ajudar a acelerar a unificação do mundo. As igrejas não fazem, mas o Evangelho pode fazer isso. Porque o Evangelho, segundo o nosso irmão Paulo, é o poder de Deus para aquele que crê. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.